Um governo que não existe mais, todo aparelhado, contratando e gastando sem limite, colocando a inflação nos... Eu rezo, sinceramente, é só rezando mesmo para que a gente consiga um ambiente econômico minimamente sustentável para chegar até 2027, porque se você for avaliar tecnicamente, acho difícil a gente não ter que enfrentar alguma heterodoxia antes disso, porque a inflação está aí, os preços estão aí, o preço do ovo está aí, o preço de tudo está aí, isso aí é o que faz essas índices que você apresentou acontecerem. Péssima realidade aqui projetada para os próximos 2 anos. A não ser que tenha alguma coisa heterodoxa, extremamente fora do padrão aqui. Por exemplo, a China vier salvar ele, né? Botaria um lastro de 100 bilhões de dólares, fazer, vamos manter esse governo aí perdulário até 2026, porque de fato a esquerda vai perder em 2026. Fala pessoal, quero deixar mais uma entrevista aqui para vocês, onde esses 2 debatedores e também um deputado federal está aí falando do desgoverno, falando das projeções para daqui para o final do mandato desse desgoverno que está aí. Sabemos que está quase acabando o seu mandato, mas daqui para lá esse governo ainda vai aprontar muito com relação aos gastos públicos, com relação a gastança da Janja, então com relação à inflação que está aí causada por esse governo. A culpa não é do Banco Central, a culpa não é de fulano de ciclano, não, que esse governo apenas quer transmitir a culpa para os outros, mas sabemos que a culpa é deles e aqui esses comentaristas vão falar com relação a respeito do que está por vir e com certeza 2026 não passa. Quero deixar essa entrevista aqui para vocês. Antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. Um governo que não existe mais, todo aparelhado, contratando e gastando sem limite, colocando a inflação nos... Eu rezo, sinceramente, é só rezando mesmo para que a gente consiga um ambiente econômico minimamente sustentável para chegar até 2027, porque se você for avaliar tecnicamente, acho difícil a gente não ter que enfrentar alguma heterodoxia antes disso, porque a inflação está aí, os preços estão aí, o preço do ovo está aí, o preço de tudo está aí, isso aí é o que faz essas índices que você apresentou acontecerem. Não tem nada muito difícil de interpretar. O preço da comida, né? A dona de casa no supermercado vendo o show de horror que ela está vendo nos preços, e em alguns casos já específicos de desabastecimento ou falta regular de oferta de alimento, já é uma desorganização da economia que afeta as pessoas mais humildes que já estão cansadas de ouvir bravata do presidente e do governo dele. Então, assim, o que eu posso dizer para deixar as pessoas um pouco mais animadas? Pouca coisa. E, na verdade, esse governo ele nunca começou, né? É um governo que já... Ele mesmo, o grupo político que chegou em 2023, nem ele imaginava que ia chegar. Então é um governo muito diferente de todos aqueles que a gente já conhecia. Nem ele imaginava que ia chegar, ele chegou e nunca governou. Ele passou 2 anos, praticamente, inventando o crescimento com endividamento e fazendo discurso contra o seu antecessor. Aliás, não parou até hoje. Discurso contra o seu antecessor, que significa, por exemplo, dizer que o problema dos juros era do presidente do Banco Central, 2 anos nessa conversa, e agora o presidente do Banco Central, que é deles, tem um juro mais alto ainda. Então são coisas, posso aqui discorrer em 10, 15, 20 exemplos desse tipo. É um show de horror. Nunca começou, eles achavam que iam durar 4 anos assim, e não durou 2, acabou. A gente já comentou isso aqui. Então como acabou, o que você faz num regime presidencialista, tem que cumprir o mandato do presidente, se o sujeito não vai renunciar e a vida dele não acabar, o que acontece? Você tem que esperar. E você tem que esperar, como essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação inédita, até onde eu conheço na história recente, em que você tem que ficar agonizando, né, acompanhando um governo, diante de oportunidades que o mundo oferece, que são muito grandes. Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois, eu imagino, quantas coisas o mundo está vivendo de mudança, que seriam oportunidades para o Brasil. Mas, infelizmente, a gente vai assistir esse período todo num processo enfim, praticamente sem governo. Cada dia vai ouvir uma cretinice qualquer de um assunto idiota que vai ser replicado na imprensa em todas as manchetes. Alguma gafe. E enquanto isso, ou gafe, ou uma brincadeira do presidente e tal. Mas enquanto isso, o que é? Uma espécie de uma porca faminta solta na horta, você entende? Porque vai acabar, então vamos arrebentar o quanto a gente conseguir. Vide o rombo para dar um exemplo, no Previ. 14 bilhões de estouro na Previ. O que é isso? Isso aí é o que esses caras são, sempre foram. Quem trabalha e constrói riqueza vai continuar trabalhando, construindo riqueza. Quem está investindo finge que esse governo não existe, continua investindo. E é isso que faz o Brasil continuar vivo. Porque se não fosse essa turma, não tinha saída. Péssima realidade aqui projetada para os próximos 2 anos. A não ser que tenha alguma coisa heterodoxa, extremamente fora do padrão aqui. Por exemplo, a China vier salvar ele,
né? Botaria um lastro de 100 bilhões de dólares, fazer, vamos manter esse governo aí perdulário até 2026, porque de fato a esquerda vai perder em 2026. A esquerda não tem como ganhar em 2026, não tem base de prefeitos, não tem toda essa conjuntura política que agora está se formando externamente, já é contra o governo Lula, né, ao menos no Ocidente. Então só se vier algum parceiro externo do Oriente, seja a Rússia, seja a China, mais provável China, mas também não vejo isso acontecendo, estou só especulando aqui, venha resgatar o governo porque precisa do Brasil para bascular a América Latina, tirar o Brasil, tirar a América Latina das mãos dos Estados Unidos. Aí é um jogo geopolítico um pouco mais complexo. Se ele não tem 25% de aprovação, ou seja, se ele está com abaixo de 25% de aprovação, não tem como recuperar. Ainda mais em pouco tempo. Está com 24%. Pois é. No Datafolha. Game over. É isso. Então os dados já apontam assim, já acabou mesmo. E corrobora aqui o que o Lobauer falou. Eu acho que ele ainda com a caneta, esses próximos 2 anos, vai ser um desastre, sabendo que não tem como recuperar. Que medidas que ele pode fazer? Vamos só lembrar que se ele quisesse de fato fazer algo pelo Brasil, ele estaria pautando agora imediatamente, em atraso de no mínimo 3 meses, uma reforma administrativa. Parar de gastar, conter gastos, ter equilíbrio fiscal. Isso já seria uma sinalização monstruosa para todos os agentes econômicos. Mas não temos sinal disso. E ele precisava do legislativo para aprovar qualquer coisa nesse sentido que seja de fato efetiva e contundente, de fato vai trazer os benefícios que todos esperam. Então, nada disso está sendo pautado. Então, o que ele está planejando, ao menos até o momento? É empurrar com a barriga essa crise, gerenciar uma crise inevitável, todo esse ano, o ano que vem, e com a caneta na mão, fazendo aí desastre após desastre após desastre. Do ponto de vista político, eu acho que a população também está vendo o que ele está representando. Todo esse vínculo com o narcotraficante, com governos terroristas, com ditaduras, com tudo mais. Então isso está compilando com o fato que agora está para vir uma crise, que já não está vindo, já não está em loco, já não está acontecendo em alguns setores da economia, algumas regiões do Brasil. O que ele pode fazer? Então ele já deveria estar fazendo, então ele já está em atraso se ele quisesse fazer alguma coisa. Então os próximos dias, até a eleição, ele não saindo via o impeachment, significa um desastre para o Brasil. E não tem recurso para pagar o Centrão, que é o que sustentava o governo até agora. Então o Centrão sabe que está com a bola na mão, né? Ele vai onde vai o Kassab? Exato. O Centrão deve estar olhando assim. Em 2026 a gente vai estar no governo. Como? Com um candidato próprio ou com Jair Bolsonaro? A esquerda não vai ser um instrumento assim de relevância eleitoral verdadeira. Não há como. Como eu expliquei aqui, todos os fatores estão agindo contra, só o enclave do judiciário que aí está defendendo o plano progressista da esquerda. Então o judiciário é a única entidade política aí que está querendo agir em prol de sustentação desse governo. Engraçado você falar o judiciário é uma entidade política, né? Não, já virou. Isso aí eles mesmos já falam isso, já virou, tem publicidade dos juízes, virou uma mini assembleia aquilo ali. Deixou de ser um tribunal, virou uma mini assembleia de 11 nomeados, né? Eu acho que o estrago que eles vão fazer entre agora, eles ficando no governo entre agora e até 2026, eu acho extremamente prejudicial para o cidadão e para o país. Eu acho que não vimos ainda o potencial de coisa ruim que está por vir, ainda sabendo que não há como recuperar, e sem ter uma visão aí de substituto. Veja a esquerda está vazia de lideranças, né? De todo mundo já queimado, narrativas que não funcionam mais, nenhuma delas, e não tem lideranças. É muito ruim de estar com essa entidade aí, com a caneta na mão durante esses próximos dias. Você, acho que no último programa chegou a falar isso, que o próximo presidente do Brasil, em 26, seria aquele que o sistema escolhesse. Continuo pensando isso. Algumas declarações dos últimos dias de Tarcísio me parecem ir nessa direção. Eu diria sobre essa situação, de forma geral, o seguinte: olha, a minha leitura, Renato, é a seguinte. É um governo que passa por várias crises, como já apontamos, que teve o vento positivo do governo precedente, do ponto de vista da economia, surfou um pouco isso, em cima disso por alguns tempos, e agora os resultados negativos estão vindo. Não sabe surfar entre as crises, então uma série de crises, de fato, de imagem, a tragédia, como lidou com a tragédia do Rio Grande do Sul, a grande crise do PIX, a inflação, que me parece que é o que toca muito, especialmente todo mundo, mas especialmente essa faixa das pessoas até 2 salários mínimos, né, que faz com que tenha essa queda, até que se configura um cenário. Cito aqui meu amigo Bruno Carazza, que recentemente falou de bidenização da situação do Brasil, como para se referir à economia de Biden, né? Ou seja, uma economia crescendo, não obstante tudo, mas forte inflação, e isso
Este foi um dos fatores principais que fez com que Biden caísse, né, no caso nem chegasse a se candidatar. Então, aquele famoso vídeo recente, né, do se tá caro não compre, substitua esse e tal, não adianta, não é uma questão de comunicação no sentido de as palavras escolhidas. Ele poderia ter falado aquilo lá de outras 1000 formas. O conteúdo está ruim. Ele mesmo que está ruim. É uma pessoa velha, que não está acostumada às redes sociais, repito em continuação isso, porque ele mesmo, já temos vídeos dele, que é época pré-redes sociais, estava acostumado a mentir compulsoriamente, só que antes, com a mídia amiga, até dava, hoje em dia não dá. Ainda, vários gastos e fastos dele, da Janja, etc., acabam se vendo muito mais nas redes sociais, então é muito mais difícil controlar a comunicação de regime. Neste sentido, eu falo crise de comunicação. Não por acaso, eles tentam exatamente manipular as redes sociais de várias formas. A Globo, por exemplo, eu acho que está tudo bem, que está tudo controlado, e não tem contato, né, com essa realidade, porque é um senhor já, né, de idade que talvez não tenha esse costume de lidar ali com esse mundo digital, por exemplo. Eu acho que o mundo digital é, sem dúvida, um desafio para todos nós, para mim também. As coisas mudaram muito nos últimos 5, nos últimos 10, nos últimos 15. Ele foi presidente numa época, você pensar, ele foi presidente entre 2002 e 2010. Quando ele saiu já fazem 15 anos, é muito diferente o que aconteceu no mundo da informação, no mundo da mídia, no mundo da comunicação, a tecnologia mudou demais. Eu acho que esse é um dos pontos, mas eu acho que politicamente tem um problema maior ainda do que esse que o Jean Turco falou do isolamento. Quando a gente olha o PT daquela época, ou mesmo o PT do primeiro mandato Dilma, ainda haviam figuras no PT que, em torno do poder que eram, vamos dizer assim, a gente pode não gostar, mas eram mais hábeis, mais sagazes, mais experientes, mais ativas. Hoje, essas pessoas, se existem, vamos pegar um caso, o senador Jacques Wagner, é uma figura da história do PT, eu não tenho nenhuma empatia, mas uma figura já foi governador 2 vezes, já foi senador. Então é uma figura que deveria ser ouvida muito pelo presidente. Então ele está isolado, fica com a tartaruga, fala da melancia, fala da jaca, fala não sei do que, aí fala do ovo da ema. Eu não acho que está numa condição senil, sinceramente, eu não acho. Mas eu acho que ele está cansado e não consegue acompanhar mesmo todo esse processo. Veja, é um homem que, pelo que ele passou já, teve câncer, foi preso, não era para ter voltado. O que eu me pergunto, que é uma coisa que realmente me espanta, é como é que o Brasil aguenta, como é que o país segue, como é que ele se sustenta. Tem um Brasil invisível aí, uma parte é invisível mesmo porque está na ilegalidade e está na informalidade, é esse Brasil que puxa a economia de uma forma geral, que é o que sustenta essa ficção que a gente está vivendo. Tem um artigo muito bom da Helena Landau, que saiu esses dias, O País da Piada Pronta, não sei se vocês acompanharam. Ela faz um resumo das últimas 2 semanas de todas as aberrações que saíram na imprensa e que a gente convive. Aquilo ali é o que a gente fica discutindo aqui. Tem um outro Brasil embaixo, que não sai em lugar nenhum, que está fazendo isso aqui ainda existir. O dinheiro rodar, o investimento chegar, né? Um pouco de riqueza ser criado, o sujeito conseguir ter uma renda para conseguir comer. E isso a gente não fala. O presidente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Certamente ele está fechado nessa bolha e, infelizmente, eu acho que assim será até final de 2026. Vamos ver o que disse, então, a jornalista da Globo News sobre o papel da Janja no atual governo. A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. Quem é que está governando o país? Se o Lula está isolado, a Janja está gastando dinheiro público enquanto que a inflação está batendo na casa de todo mundo e fica nesse mundo de bolha maravilhosa, utópica. Quem é que está tocando as coisas? Os ministérios. É os ministros que estão tocando. E de onde... Quem são esses ministros? Boa parte deles, Centrão. Então o Centrão está com essa bola na mão agora, não quer perder os ministérios. O Centrão está... Não, olha só, realmente o Lula perdeu, mas não terminou. Acabou, mas não terminou. Quando que começa a terminar? Quando que de fato termina? Quando o Centrão começa a entregar os ministérios. Então quantos do Centrão estão envolvidos em questões de corrupção? Do próprio governo Lula, né? Aí começa a atingir macular qualquer opção
futura que o Centrão possa vir a construir se ele faz parte de esquemas que estão agora e até 2026 destruindo o país. Então, é isso que é importante, essa conexão aqui. Povo na rua, mostrando que o governo tem que terminar, sinaliza que o Centrão não pode mais ficar segurando o ministério lá, ficar segurando apoio em troca de emenda, em troca de monte, desembarca e começam a ser, de fato, um parlamento, ao menos para preservar o país durante 2 anos, se ainda não vai, se não for fazer o impeachment, então que preserve o país desembarcando do governo. Os incentivos do micromanagement, dessa distribuição de poder nos ministérios, que eu concordo que é, na ausência do presidente, quem está tocando o executivo são os ministérios, nessa aliança perversa com o judiciário, o incentivo que joga contra esse movimento de impeachment é justamente a presença do Centrão no executivo. Eles vão ficar praticamente 2 anos tirando vantagem de contratos superfaturados, benesses e cargos para os amigos, aquela coisinha porcaria, miúda, que a gente não suporta mais, para quem vê o Brasil com o potencial que tem, tudo que podia fazer nesses 2 anos em função das mudanças do mundo. O que incentiva continuar como está e não ter nenhum movimento político mais incisivo que leve as pessoas à rua e tenha apoio do Congresso? É exatamente isso. A gente fica lá, tem aquela vida boa no Congresso. Vai ter uma reforma ministerial agora, parece, né? Essa vai ser a grande atitude do governo. E provavelmente vai trazer os mesmos aliados com outros nomes. Você não acha que o governo vai fazer uma reforma e tirar o PSD do jogo, tirar o PP, o MDB do jogo e colocar só o PDT e só o PSOL, e só não vai. Foi pelo contrário, vai distribuir mais, vai dar mais diretoria de Itaipu, mais diretoria de Caixa, mais diretoria de Petrobras, que é o jogo. Então o povo está indignado. Então isso se sente, todo mundo. É uma coisa que você vê em qualquer lugar, como deputado agora, né? Como ativista é mais fácil. Mas como deputado, quando eu começo a ver pessoas que naturalmente não estão envolvidas na política, começam a falar mal, aí eu vejo que é um sinal. Furou a bolha. Furou a bolha, já virou mainstream e aí de você não reagir. O que a gente viu esses 2 anos com o Lula foi exatamente isso. Foi a desconstrução do país, da sociedade, voltou a violência, voltou a inflação, voltou o completo destruição da moeda brasileira como sendo uma referência ainda de valor. Estamos tentando dolarizar, quem pode dolarizar vai dolarizar. Então veja o desastre que é a esquerda. Tolerar o Lula 2 anos é um desastre, é uma tragédia. Então tem que desembarcar desse governo para que o Congresso faça o freio. E o Centrão, que é o grande jogador aqui, tanto no Executivo quanto no Congresso, ele precisa parar de se beneficiar de estar no Executivo. Ele precisa parar. Porque aí a gente consegue gerenciar essa tragédia, diminuir esse impacto de manter esse desastroso programa de governo da esquerda por mais 2 anos. Aí você fala, bom, mas isso então dá um impeachment. É possível que dê em curto espaço? Bom, pode ser que sim, pode ser. Não acredito, mas pode ser que é provável, com muita mobilização popular, indignação, crise e tudo mais combinando. Certamente, não dá mais para o cara ficar segurando a caneta e comandar a máquina pública num processo eleitoral de 2026. Veja que loucura. Veja que loucura que é um negócio. Por isso que precisamos desse Centrão saindo do governo. Temos que ter anistia, temos que ter fora Lula e temos que o Centrão desembarcar desse governo. É fundamental para que a gente possa preservar o país nos próximos 2 anos. Quem rompeu a Constituição no período de 2019 a 2022? Quem rompeu? Quem não assinou o golpe que foi anunciado aí, ia ter um golpe disso, ia matar o presidente, ia matar o vice-presidente. Meu Deus do céu, assim, eu faço um esforço genuíno e verdadeiro de tentar ficar calmo. Neutralidade, distanciamento, mas assim, eu não consigo ver diferença do governo atual, ou melhor, democracia no governo atual, que seja realmente uma democracia comparável ao governo anterior, seja melhor do que o governo anterior. Isso não existe. A Amanpour tem que fazer uma outra entrevista com qualquer outra autoridade, pode ser com o Luiz Felipe, pode ser para ouvir o outro lado, porque isso aí vai para o mundo inteiro. Toda a intelectualidade mundial que não sabe nada do Brasil vai ser super influenciada por essa opinião. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link que está no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil. É uma aula totalmente gratuita. O link está no primeiro comentário fixado. Vai lá e assista a aula que eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado, assim como eu estou sendo. Eu aprendi um método, estou aplicando e estou faturando aqui na internet. E você pode faturar também na sua casa, somente com o seu aparelho celular ou então com o seu computador, é claro. Como você vai fazer isso? Espalhando notícias, fazendo notícias lucrativas aqui na internet.
Isso é totalmente possível. Ainda que você não saiba nada, ainda que você nunca tenha feito, nunca tenha postado um vídeo, nunca tenha editado um conteúdo, você vai aprender o passo a passo, você vai faturar, você vai participar da monetização do YouTube e mensalmente vai receber da plataforma por divulgar conteúdos aqui na internet. Vou deixar o link, a aula é totalmente gratuita, você vai ver como é o passo a passo que você pode ganhar na sua casa mensalmente em dólar. Sabemos que o dólar está mais ou menos a R$ 5,70. Imagina só, $1 a R$ 5,70. Se você fizer $100 por mês, você faz mais de R$500. Se você fizer $200 por mês, você faz o salário mínimo que você faz naturalmente quando trabalha para os outros. Mas eu estou falando de trabalhar na sua casa, fazer conteúdo. Ou então, você, se quiser conciliar com o seu trabalho, com o seu emprego, você trabalha o dia todo, por exemplo, mas à noite você chega, tira uma horinha na noite, estuda o método, o passo a passo de como fazer da maneira certa, lógico, e vai fazendo no seu tempo. E com certeza, você mantendo a consistência, a constância e fazendo as postagens, quando você for monetizado, você vai receber do YouTube, que é uma das plataformas que existe mais visualização no mundo. É a segunda plataforma que mais tem visualização no mundo. Você pode falar de qualquer assunto, do que você quiser. Diversos assuntos existem na internet, no YouTube, e você pode falar daquilo que você mais gosta de falar. Talvez se você for uma pessoa que gosta de filme, você pode fazer vídeos sobre filme, trazendo notícias. Se você gosta de futebol, novela, de política, ou seja, qualquer assunto é possível você ganhar dinheiro aqui na internet, desde que você faça da maneira certa, aplicando o método passo a passo para que seus vídeos alcancem pessoas vão assistir o seu conteúdo e através dessas pessoas que vai trazer visualização para o seu vídeo, para o seu canal, o YouTube te paga mensalmente. Mas como assim ele me paga mensalmente? Dentro dos seus vídeos, o YouTube vai exibir anúncios de pessoas que pagam para que esses anúncios de empresas, de lojas, seja lá do que for, para que esses anúncios passem dentro do seu vídeo. Essas pessoas pagam ao YouTube e o YouTube te dá uma parte do dinheiro desses anúncios. Ou seja, se for R$10, por exemplo, que ela dê para o YouTube fazer o anúncio dela, R$5 fica para o YouTube, 5 para você. E assim vai acontecendo sucessivamente. Já pensou você viralizar vídeos e você ganhar muito aqui na internet? Por exemplo, teve um vídeo meu, só um vídeo só. Um vídeo que eu postei aqui na plataforma. Só esse vídeo me deu mais de R$5.000. Um único vídeo. Imagina você postando um vídeo por semana, ou 2 vídeos por semana, ou então, não sei, um vídeo todos os dias. E um vídeo desses aí viralizar. Imagina quanto você não pode ganhar através da plataforma aqui do YouTube. E com certeza, mas será que isso é mentira, isso é joguinho, tem que apostar, tem que botar dinheiro. Você não precisa botar dinheiro. Aqui não é aposta, não é tentar sorte, aqui não é vamos ver se vai dar certo. Não, é um negócio que dá certo, desde que você faça da maneira certa, desde que você aplique o método certo. Não é apenas pegar qualquer vídeo no YouTube, repostar no seu canal, porque isso não funciona. Você tem que fazer da maneira correta, para que o YouTube entenda que seu conteúdo é um conteúdo próprio, seu, único, e com certeza você vai fazer parte da plataforma e receber mensalmente dólares no seu bolso. Tenho certeza que isso mudaria a sua vida e a sua realidade. Muitas pessoas estão vivendo de YouTube. Ai, mas será que eu consigo? Nunca fiz, nunca mexi. Qualquer um pode fazer, desde que deixe de ser qualquer um e comece a estudar e aplicar na sua vida. E eu tenho certeza que os resultados vão vir e você vai começar a viver na sua casa. Já pensou você viver no conforto da sua casa, não precisar estar cumprindo horário? Trabalhar para os outros, não estou dizendo que isso não é digno, não, é digno. Mas você trabalhar para você, estar na sua casa, sem ter que prestar conta com o chefe, patrão, você ser seu próprio patrão, não tem coisa melhor, né? Então a internet pode proporcionar isso para você.
Mas é muito importante e necessário que você aplique o método da maneira certa e com consistência, sem desanimar. Infelizmente, muitas pessoas, por não acreditarem, estão aí vivendo e trabalhando para os outros e não tem problema nenhum, mas não acreditam. Eu decidi acreditar, já fui incrédulo. Tinha um tempo lá atrás que eu não acreditava, mas eu decidi acreditar. Acreditei, estudei, implementei e hoje, todos os meses, eu recebo da plataforma do YouTube, mensalmente, mais de $500. Tem meses que é mais de $1.000. Imagina só, multiplica isso aí por 5 para ver quanto não dá. Quando que eu ia receber isso num trabalho secular formal? Não ia receber nunca. Um salário mínimo, e você sabe que o salário não dá para nada. Então, invista em você, invista no seu conhecimento. Invista na pessoa que pode te trazer resultados, que é você mesmo. Então, o link está no primeiro comentário fixado. Clica lá, assista a aula que é totalmente gratuita e eu tenho certeza que você vai ter resultados. Então, deixa o like, curte, comente, compartilha. Meu filho está meio doente, estou em casa, olha só, estou em casa nesse exato momento gravando vídeo à tarde, dia de semana, né, com a minha família, e fazendo vídeos aqui no YouTube e recebendo por isso. Isso é um trabalho e você pode também entrar nesse novo emprego, que é trabalhar para você na sua casa apenas fazendo vídeo. Clica no link, assista a aula, eu tenho certeza que você vai ser beneficiado. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.